dela, 21, 22 anos, macaense. E antes da pandemia, pelo que eu saiba, ela estava trabalhando numa escola de inglês. Então vai ser bem legal esse contato com ela, tá? Olá, olá. Vamos começar a nossa live. Hoje o assunto é... Sempre o assunto é importante, não tem nenhum assunto que não seja importante, né? Mas é uma live que fala lá do início. Oi, doutor Rafael, já vou te chamar. Já fala lá no início do nosso, né, da nossa caminhada. A gente vai falar de pediatria, onde tudo começa, né? Onde a nossa caminhada começa. Vou te convidar, doutor Rafael. Pronto. Eu convidei ele para fazer parte. Olá, pessoal de Juiz de Fora, da Reunida, lá de Juiz de Fora, está nos acompanhando. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, Lúcia. Tudo. Tudo Boa tarde jóia. a todos. A gente sempre costuma esperar um pouquinho, né? Porque o pessoal, né? Como todo brasileiro, entra em cima da hora. E eu estava falando um pouquinho das lives que o Mopão vai fazer. Agora está acabando o mês de maio, né? Uma coisa louca isso, né? A gente nem acredita. Né? E aí, mês de maio, a gente vai terminar. Amanhã a gente vai falar com a Júlia. Não sei se o senhor conhece. A Júlia é uma autista macaense. Ela deve ter 21, 22 anos. E ela já deu palestras para o Mopan. É assim, para mim é fantástico conversar com uma autista, né? Ela traduz tudo que o meu filho não fala, né? Quinta-feira a gente vai conversar sobre que o mês de maio é o mês da conscientização, né? Do abuso sexual, né? Dessa questão da criança, né? Então nós vamos conversar com uma profissional sobre isso. E na sexta-feira nós teremos duas lives, uma com a Cíntia Macedo, na psicopedagoga, a gente vai falar dos marcos de as podas neurais, todo esse início do neurodesenvolvimento em relação ao autismo. E às 20h30, no horário especial, que eu digo, porque a doutora Lívia Lobo, né? Aí ela pede esses horários, a gente vai falar sobre autismo em meninas, que é algo, parece que é difícil de se falar, porque a cada 4 meninos, uma menina, mas ontem eu comentei que essa questão do ter mais menino do que menina, muito disso é porque a dificuldade de diagnosticar as meninas, né? Então, hoje se fala mais em menino do que em menina, talvez isso no futuro mude essa relação por causa do diagnóstico tardio nas mulheres, entendeu? Você encontra muitas mulheres autistas aí que, no nosso grupo mesmo, doutor Rafael, o que acontece? Algumas mães, elas se autodiagnóstico se dão por causa das filhas, por causa dos seus filhos. Nossa, eu fazia Entendi. isso. É doido. Eu fazia isso, eu não sabia, sofria bullying, passava por isso. E elas agora, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito essa terapia, tinha feito isso. Então, isso tem acontecido no nosso grupo também. É diferente, né? Então, é uma mãe autista, com filho autista, e a facilidade que talvez ela, para o filho dela, ela tenha um entendimento, né, das ações, das reações que o filho tem, porque ela passou por isso. Algo que eu, que sou neurotípica, até segunda ordem, né, não tenho a vivência do meu filho, né? Então, é isso. Eu vou começar aqui te apresentando, porque aí a gente vai adiantando, não perde muito tempo enquanto as pessoas entram. Pode ser? Aí só fala um Claro, pouco. fica à vontade. Então tá. Pessoal que está entrando aí, tem umas mãezinhas aqui que eu sei que são nossas seguidoras. Doutor Rafael, tem gente de Juiz de Fora aqui, que são minhas parceiras de caminhada da Reunida, né? Que é a Rede Unificada do Autismo, né? Que vem com a Berenice Piana, que é a coautora da Lei Federal do Autismo, né? Então, a gente acaba virando uma grande rede no Brasil e o WhatsApp, meu filho, a gente gira o mundo, né? Eu sou, assim,
entusiasta dessas redes sociais, que eu não tive isso no diagnóstico do meu filho há 15 anos atrás, né? Então, eu acho que é muito importante para o bem e para o mal, né? Que a gente sabe também. Pessoal, eu vou conversar agora com o Dr. Rafael Lima, tá? Ele é pediatra, infectologista, é isso, doutor Rafael? Tô certo? Isso, tá sim. Homeopata, nutrólogo, ortomolecular, trabalha com medicina integrativa e preventiva e também com ozonioterapia, tá? Esse é o Dr. Rafael Lima. Ele acompanha o trabalho do Mopan pelas redes sociais e nós, como somos mães cara de pau, a gente convida, porque a gente precisa conversar um pouco da importância do pediatra, né, na vida da gente. Então, doutor Rafael, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, falar um pouquinho de você. Então, como eu fui apresentado aí com a Lúcia, sou o Dr. Rafael, sou pediatra, é a minha primeira formação, e aí, depois dessa formação inicial em pediatria, nesses últimos 6, 7 anos, eu fui me especializando em outras áreas, então fui fazendo essa parte de medicina integrativa e preventiva, ortomolecular, a parte de ozonioterapia. Na época até que eu fiz ozonioterapia, muito também por causa da questão do autismo, porque eu já tinha uma demanda grande na época e eu já tinha acompanhado alguns serviços em São Paulo com uma melhora bem grande com esse tipo de terapia, então quis agregar ao atendimento do meu paciente. E aí depois eu fiz homeopatia, homotoxicologia, fui me especializando em várias outras segmentos, seguindo muito essa linha realmente de uma medicina menos invasiva, de uma medicina mais natural, preventiva realmente, com tratamento de causa, onde a gente tenta trazer com o mínimo de medicação possível, o mínimo de medicação controlada, para a gente dar uma saúde mais completa para o nosso paciente. E aí eu fui diversificando não só com a criança, tá? Mas também hoje eu trato muito de adulto, eu tenho muito paciente oncológico, que foi também um nicho que eu me especializei também nessa parte de oncologia integrativa. Então acaba que hoje, lá na clínica, eu cuido desde o recém-nascido até o vovozinho querendo saúde, doente, então atendo uma gama muito grande de pacientes hoje. Verdade. Bem, eu sou infantil até morrer, não se preocupe com isso. Que bom, eu fico feliz com essa sua fala. Ontem a gente conversou com a profissional e eu fico muito feliz por quê? Porque eu sempre falo, a gente não para de estudar, a gente começa a estudar, vê, você começou com pediatria, vamos chamar assim do básico, pediatria. Aí não estava satisfeito só com a pediatria, eu quero mais. Aí vai para a homeopatia, nutrólogo, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que a questão no final, para nós como família, é qualidade de vida para filho, né? Eu imagino que você deve escutar isso direto, né? Na sua clínica, e desde a infância até um paciente oncológico, porque ele também quer qualidade de vida, mesmo passando por uma adversidade, né? Eu acho que é importante. Vamos lá. Gente, a gente combinou, como sempre, aquelas perguntinhas básicas. Se vocês tiverem alguma pergunta e que der tempo, a gente vai tirando as dúvidas, né? Eu não anotei aqui, mas eu queria depois que eu falasse da ozonoterapia, porque eu não estudei isso para essa prova. Mas eu estou aqui, eu gosto de escutar, que eu acho que a gente tem que saber, por mais informação e menos preconceito também, né? É uma forma de tratar também, por que não, né? Então, eu conversei um pouco com o Dr. Rafael antes de a gente partir para essa live. Como que funciona na cabeça das famílias a questão
do pediatra, né? Então, lá no nosso grupo, doutor Rafael, tem assim, né? Você escuta relatos de famílias em relação ao filho. Ah, o pediatra disse que eu estava inventando problema. Ah, seu filho é mimado. Vamos esperar mais um tempo para dar o diagnóstico. Nós conversamos sobre isso, né? Da importância do pediatra, né? No acompanhamento da família da criança, né? E eu lembro que quando eu ia no pediatra, eu sou engenheira civil de formação e sou cartesiana, né? Eu ia no pediatra, que eu não entendia nada do Lucas. Eu ia com papel todo escrito com todas as perguntas. E aí, Ainda é assim. ainda sou assim. E aí ele falava assim: qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? E era engraçado que ele já identificava, lá vem ela com as perguntas. Eu falei, porque senão eu saio daqui e não fechei a pergunta, né? Você vai numa consulta, né? E quer saber, quando sai, lembrou de alguma coisa. Então a gente começou a conversar. Primeiro ponto que eu queria que o senhor falasse é da importância dos marcos de desenvolvimento, né, do neném até criança, né? Isso é muito importante para a gente saber. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, sobre essa parte, o que que a gente tem que começar até entender? Quando a gente vai fazer, quando a gente vai abordar desde o pediatra até a medicina tradicional em relação a isso, a gente tem muito, tanto a parte do pediatra de, às vezes, minimizar, às vezes, de relativizar, suavizar certas coisas que, para a gente também, como profissional, lidando com os pais, que sempre acabam trazendo e levantando muito, às vezes, os problemas de uma forma, às vezes, maiores do que realmente são. Então, o pediatra tem que acabar sendo o equilíbrio nisso daí, tá? Faz parte, mas muitas vezes os profissionais acabam relativizando muitas coisas. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. E outro ponto que eu acabo vendo também é muito a falta de conhecimento realmente em relação à patologia. Não só a patologia, como todos os seus espectros, porque é extremamente complexo e variado, tá? Você vê que são graus completamente diferenciados e isso é bem complicado. E aí, nessa falta de conhecimento, você fica às vezes meio perdido dentro de uma criação realmente, fica perdido ali em alguns sinais clínicos que não são tão evidentes, que vão vindo com o tempo. Então, realmente, a figura ali do pediatra naquele momento é de extrema importância, porque vai levantar o sinal de alerta para a gente começar a ter algum mínimo de preocupação, não começar a se atentar com certas coisas, melhorar o estímulo de outras. Então, muitas vezes, a maior parte dos pais acabam que não trazem isso para a gente. São poucos as famílias que acabam levantando, ah, doutor, eu estou achando que o meu filho isso, meu filho aquilo. Porque quando você tem o desenvolvimento global da criança, isso também não é uma coisa extremamente simples, é uma coisa complexa, é uma coisa que tem uma variabilidade enorme, porque quando você vai conversar sobre marcos do desenvolvimento infantil, você nunca é pontual. Então, esses marcos é sempre um lapso de tempo, e às vezes esse lapso de tempo até é grande. Então, estando ali dentro, do ponto de vista clínico, muitas vezes eu não posso considerar que aquilo ali seja uma alteração, que aquilo ali seja já um viés já diferente. Então, isso aí balancear isso daí é um pouco complicado. Mas a gente, primeiro, que o pediatra, né, nesses primeiros 2 anos, como a gente acaba tendo o acesso e o contato a essa família mensal, Verdade. ninguém melhor do que ele para poder exatamente
ter uma noção melhor disso daí, porque a gente está acompanhando ali a criança e você, por mais que às vezes alguns colegas possam não ter um pleno conhecimento daqueles marcos do desenvolvimento, você consegue perceber que tem certas coisas que não estão 100% ok, não estão desenvolvendo da forma como deveria, e aí já liga o sinal de alerta para a gente especificar, vamos estimular mais aqui, vamos ver como é que se porta ali. Então, muitas vezes esses sinais eles acabam sendo um pouco inespecíficos e com o passar do tempo, você já levantando aquilo para os pais, você anotando aquilo ali na sua anamnese. Ah, é uma criança que está tendo dificuldade de acompanhar com os olhos. É uma criança que está tendo uma dificuldade de uma interação. Quando está amamentando com a mãe fala que a criança não fica ali olhando para ela. Então, é um quebra-cabeça que você, se você não anotar, se você não levantar essa bola, você não consegue ir montando esse quebra-cabeça com o tempo. Verdade. Porque naquele momento pode ser até uma coisa normal, entre aspas. Sim, mas com o passar do tempo, outras coisas aparecendo e aqueles sinais lá atrás, você está dizendo muita coisa. E muitas vezes a gente perde, como profissional, o timing para a gente poder exatamente indicar principalmente as terapias. Que eu acho que acaba sendo boa parte do tratamento que a gente tem. Eu, sendo nutrólogo, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma experiência seguindo essa linha integrativa e mais natural, eu tenho um entendimento quanto, por exemplo, no caso aí do TEA, quanto a alimentação vai impactar em toda a evolução do paciente. Mas se você fala para um pediatra tradicional que uma alimentação, que uma desbiose intestinal daquela criança por certos alimentos, aquilo ali está impactando na doença, na evolução, praticamente ele vai rir de você. Então é muito complicado você balancear isso. Então você já consegue, tendo esses primeiros sinais, já desde lá de 2 meses, 4 meses, exatamente isso, é uma criança que tem essa dificuldade do olhar, que não está acompanhando, é uma criança que já não tem... Desculpa, não vi. O meu, por exemplo, atrasou a engatinhar tudo, foi muito... Isso. Tá dentro do esperado, dentro no do limite. Mar. Exatamente. Aí você começa a levantar. É isso mesmo, é isso mesmo. Desculpa, te cortei. Que aí fica uma criança que não vai levar os objetos à boca, que seriam normais. Então, esses marcos você vai começar, por exemplo, a comidinha com 6 meses, é uma criança que às vezes ela é ou hipotônica demais ou hipertônica demais. Então, você tem essa dificuldade da comida, você tem aquela situação do excesso da parte sensorial, uma hipersensibilidade. Então, você vê que, às vezes, certas coisas que, teoricamente, seriam um pouco mais fáceis, você acaba tendo essa dificuldade. E o que eu fico vendo muito com os pais, e, às vezes, o que me incomoda um pouco, é muito... eu com Lívia, por exemplo, a gente tem muitos pacientes em comum. Então, assim, ela é uma pessoa que eu admiro muito, a gente estudou junto na época de residência, então, assim, é uma relação bem tranquila. E algumas pessoas, por exemplo, que a gente acompanha, eu não consegui ainda marcar a neuro, que eu indiquei a neuro para fazer uma avaliação. Aí muitos pais ficam com uma necessidade e com uma dificuldade muito grande de ter um diagnóstico, de ouvir nomes, de ter nomes daquilo. E muitas vezes não se atentam ao que a gente está falando em estimular, em começar uma terapia, de começar um psicólogo, de começar
um TO. Então, fica tão preocupado em dar nomes a certas Exatamente. coisas e não se Concordo. apega ao que a gente realmente precisa para desenvolver ali da criança. Então, muitas vezes com os pais fica nisso. E aí eu fico, ah, não. E a alimentação é uma criança que está se entupindo de leite, se entupindo de glúten. Então, eu falei, vamos maneirar, vamos isso, vamos aquilo. A família inteira consumindo. E a gente fala, ó, se vocês consumirem, a É, criança a gente não vai conseguir diminuir. Então, tem que partir de vocês. Então, é. são coisas que a gente no dia a dia ali do consultório pediátrico, a gente já consegue fazer e já ir ajudando nessa gradação aí com esse paciente nessa evolução, né? É isso mesmo. Gente, estou conversando com o doutor Rafael e ele falando. Eu sei que tem muitas mãezinhas que estão aqui relatando, doutor Rafael, como é que é? Passa um filme na cabeça da gente e passa um filme na minha cabeça. Meu filho foi considerado hipotônico, né? Com 1 ano e meio, ele começou a fazer fisioterapia. Antes do diagnóstico. Tive diagnóstico com 3 anos. E meu marido falou assim, pra quê? 1 ano e meio fazer fisioterapia? E eu dizia assim, É, não quero saber. O médico falou que tem que fazer. Ele deve ter estudado para isso. Então, não é? Porque 1 ano e meio vai ficar brincando. Sim, mas brincar é a evolução do ser humano, né? Da brincadeira é que você percebe até os marcos. Se ele brinca, se ele interage, se ele bota na boca, né? Que é a exploração, não é isso? E por aí vai. E nós conversamos, pessoal, eu conversei com ele, quer dizer, passei para ele, a gente fez uma troca, que eu não sei se tem pediatra assistindo, mas existe uma lei, eu até anotei aqui, minha colinha, existe uma lei, né, que a lei 13.438, ela é de 26 de abril de 2017, e essa lei, ela obriga, eu não gosto desse nome, mas é lei, né? Ela obriga a usar o que os pediatras usem protocolos para identificar sinais de autismo a partir dos 18 meses, que é 1 ano e meio. E isso bate muito com o que ele está falando, porque nós, como pais, quando vamos no pediatra, a gente precisa relatar meu pequeno diário. Que às vezes o que para a gente né? é besteira, não, ele não olhou, mas tudo bem, fofinho, bonitinho, tudo gostosinho, né? Para o pediatra, isso tem uma certa importância, ele precisa anotar para saber se da próxima vez, e aí, ele já está interagindo. E são feitos testes no consultório, né? Eu lembro quando eu ia com o Lucas, era lápis, tem caderno, né? Tem os atrativos, até a doutora Lívia tem os atrativos, justamente porque ali você já está fazendo o seu teste, já está fazendo. Então, pessoal, isso é uma lei que entrou em vigor, tá? Porque nós sabemos que não existe um exame que detecte o autismo, é um exame clínico, existem exames que apoiam. Por exemplo, o Lucas fez o Bera, você chamava, ele não atendia, mas ele não é surdo, né? É outra questão. Tem exames genéticos para ver se tem alguma, né, como é que se diz? Alguma alteração genética. Então, eu queria trazer isso para vocês, falar sobre essa lei, que existe essa lei. O doutor Rafael está dizendo aqui, acredito que ele está corroborando que a gente precisa, os profissionais de todas as áreas, precisam se atualizar perante isso, porque, e na medicina, né, com essa pandemia, então toda semana aparece uma coisa nova, tem que filtrar, porque nem tudo é verdadeiro, né? Mas a gente tem que estar antenado em relação a isso. E aí, acompanhando isso, gente, eu pedi para ele falar um pouquinho da importância das vacinas. Por quê? Porque por causa do tabu que existia, que a cura da vacina causava autismo. Aí, de novo, lá vou eu dizer que quando o Lucas nasceu em 2001,
Ele foi diagnosticado em 2005, 2003, 2004, né? 3 anos, né? Vamos fazer a conta direito. 2004, né? Estava exatamente nessa época que falava-se que o mercúrio causava autismo. E eu confesso que na época eu deixei de dar algumas vacinas porque eu fiquei desesperada de ter escutado o diagnóstico. E isso caiu por terra e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da vacinação, dessa questão do mercúrio. Fala um pouquinho para a gente. Eu, como infectologista, eu sou até suspeito de falar dessa linha. Mas, assim, começando de trás para frente, começar do ponto negativo que eu acho como infectologista e pediatra. A minha única crítica, primeiro que a gente tem que entender que o calendário vacinal no Brasil é uma das poucas coisas que realmente funcionam no Brasil. E é um calendário vacinal extremamente completo, eu falo a nível de SUS, tá? Sim, Inicialmente. sim, sim. É extremamente completo e um dos mais completos do mundo. Então, o Brasil, em relação a isso, é referência mundial em relação a toda essa complexidade que a gente consegue dar ao povo de uma forma gratuita. A É, minha única crítica em relação ao calendário que a gente tem é da forma muito próxima que a gente faz, que eu acho que tem uma sobrecarga antigênica muito grande. Eu não estou falando de metal pesado, não estou falando da carga antigênica como um todo daquelas substâncias que ali que são preparadas. E que sim. você tem uma modulação inflamatória muito grande nessas crianças. Então, eu acho que seria muito melhor, menos efeitos colaterais nas crianças, nas pessoas como um todo, se a gente flexibilizasse um pouco mais essas aplicações num lapso de tempo maior. Esse Sim. é o meu único porém que eu tenho de consideração. Se você for analisar o portador do TEA, que tem por si só o que? Essa questão da parte sensorial muito aumentada, e trazendo isso, você tem um contato muito maior com superfícies, com solo, ou seja, a chance de você ter muitas vezes até a contaminação dessas crianças é muito maior do que uma criança que não tenha tanta essa exacerbação. Então, Entendi. quando você considera isso, você já entende que todo esse calendário vacinal para esse perfil é muito mais importante até do que uma criança que não vai ter esse perfil. Então, quando você pensa nessa parte da imunidade, é muito importante. É essencial você manter aquele calendário. Hoje está se falando muito da questão do coroninho. Ah, vamos fazer vacina, não vamos. A gente tem que fazer vacina, não tem jeito, não muda nada. A logística que a gente vai preparar é que muda. Sim. Você tem condições de fazer as vacinas particulares e conseguir pagar com que a casa de vacina particular vá na sua casa fazer a aplicação? Se você pode, melhor é impossível, porque aí você não vai estar sendo exposto, às vezes, ali no local. Se você não consegue, vamos manter só a vacinação do SUS, tentar Uhum. alinhar, ver um horário, um posto mais tranquilo, alinhar um horário mais tranquilo, você vai com uma outra pessoa, e aí a outra pessoa entra, vai adiantando tudo, tá tranquilo para aplicar, você entra rapidinho, aplica, e então é você melhorar a logística. Agora, em relação a calendário, o calendário ele deve ser, e a importância para esse pequeno paciente é muito mais importante até, tá? Não se tem, e a gente, quando a gente fala do coroninha aí também, de tem alguma aumento, é um grupo de risco, igual algumas vezes, alguns pais chegaram no consultório me perguntando, não, Desesperado. não é grupo de risco. Não é grupo de risco, ou seja, você não tem
uma chance aumentada de você estar no ambiente, você desenvolver uma doença mais grave, nada disso. Só que o contraponto que a gente tem que entender é exatamente essa parte também, dessa parte sensorial ser aumentada. Então, se você tiver objetos contaminados em casa, nesse caso, ele tem um aumento de chance de se contaminar. Mas isso não faz dele um grupo de risco, isso não faz dele ter uma chance de ter uma evolução mais grave, pior por causa disso. Exatamente. Então, não tem. Em relação a isso, a gente está bem tranquilo. E em relação à vacina, esses mitos do mercúrio não tem já a documentação, uma segurança em relação a isso. A gente pode fazer tranquilamente, sem problema algum, e a gente sempre indica manter o calendário habitual realmente ali desse paciente. É isso mesmo. Você falou de a logística para vacinar. Foi exatamente isso que eu fiz agora para vacinar o Lucas contra a gripe. Eu fui primeiro, conversei, né, expliquei, ó, meu filho, autista severo, ele não consegue ver ninguém de branco, quiçá de máscara, vamos. E aí veio a questão do bom senso, da empatia, né? E aí meu marido foi de carro, e a enfermeira veio pelo banco de trás, ele não percebeu nada, ela falou, aí puf. Aí eu perguntei, que horas vai ser a vacina? Ih, eu já estou na próxima. E deu tudo certo. A gente fica, parece que é um evento. Para a gente é um evento. Mas reforçando a necessidade de se vacinar. A questão do grupo de risco, é isso mesmo, é que eles têm mais propensão. Só se eles tiverem asma, se eles tiverem outras doenças outras comorbidades e doenças de base que não tem nada a ver. Exatamente, porque assim, botar, né? Às vezes muitos não entendem que não pode botar a mão na boca, tem a questão de que não consegue usar máscara. E se tiver que, infelizmente, ficar na UTI, existe uma discussão grande em relação ao acompanhante. Então, a gente diz que é grupo de risco, porque se pegar o coronavírus, a gente fica desesperado para saber como é que vai funcionar, correto? Correto. E aí, eu conversei com ele, essa parte chegou para mim até a ser engraçada. Doutor Rafael, faz muito tempo que eu não levo meu filho ao pediatra. Eu falei para ele, meu filho tem 18 anos. Aí ele disse para mim, ué, mas o pediatra atende até os 18 anos. Aí eu falei, então eu estou devendo. Por quê? Porque a gente, como família do TEA, na hora que a gente recebe o diagnóstico, na nossa cabeça, não estou de forma alguma te desmerecendo, a gente fica tão assim com o pé na cabeça que a gente só lembra do neuro. A gente fica desesperado porque precisa da terapia, o remédio, a medicação, o que seja. Então, eu queria que o senhor reforçasse o que você me falou. A fase em que os pais devem levar seus filhos ao pediatra, a importância do acompanhamento do pediatra. Fala um pouco disso para a gente. E aí depois a gente queria que você continuasse falando da questão da adolescência, porque aí você vai falar da adolescência, da questão da sexualidade. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Então, quando a gente pensa que esse paciente, além dessa questão do TEA, ele ainda vai ter o quê? A parte de glicose, colesterol, tireoide, e muitas vezes o neuro não vai conseguir dar conta e nem vai estar verificando isso tudo, porque ele vai fazer um atendimento muitas vezes direcionado em relação à patologia de base. Se a gente for pensar que toda doença, e principalmente o TEA, é uma doença metabólica, é uma doença inflamatória, tudo que leve a esse desequilíbrio do corpo, a esse processo inflamatório crônico do corpo, que começa desde uma má alimentação, de uma disbiose,
e vem de todas as alterações, às vezes uma alteração de cortisol, um aumento muito grande de insulina e um aumento de glicose, uma pré-diabetes. Eu já tenho diabéticos acompanhando comigo, crianças que já evoluíram para diabetes. Então, imagina ter que fazer insulina nesse paciente. É muito complicado. Então, nesses casos, ou você consegue descompensar muitas vezes e abrir quadros até mais graves, tá? Então, é a primeira coisa. E quando você consegue, de uma forma geral, fazer esse acompanhamento, muitas vezes os quadros clínicos desses pacientes, eles minimizam muito. Então, pacientes que já chegaram para mim, às vezes, com quadros bem mais graves, só da gente tinha um hipotireoidismo franco, só da gente melhorar o hipotireoidismo, a gente equilibrar os outros hormônios desse paciente, ele estava entrando na puberdade, estava ali de 13 para 14 anos. A evolução melhorou demais, sem a gente mudar muita coisa, exatamente nessa parte, tanto das terapias quanto de medicação. Só foi a gente dar um suporte melhor para o organismo, tá? Fazer doses mais altas de antioxidantes, de vitamina D, vitamina C, ômega 3, cúrcuma. Quando a gente conseguiu estabilizar bem esse paciente, a evolução da doença por si só melhorou demais. Então, o aproveitamento na escola melhorou demais, toda a parte comportamental melhorou demais e aquilo era nítido, tá? Tem muitos. Quando é um paciente, até quando já é mais adolescente, uma substância que eu gosto muito e tem uma resposta muito boa para essa parte comportamental é a ocitocina. Então, tem uma resposta absurda, tá? Que a gente chama que é o hormônio da afetividade. Então, tem uma resposta muito boa, bem legal, tá? E aí, quando a gente entende que exatamente esse paciente, ele é um como um todo, por isso que a gente, quando eu falo dessa parte da medicina integrativa que eu comecei a seguir há anos atrás, é isso, é ver o paciente como um todo, ver o paciente os distúrbios metabólicos, ver a doença de base, ver a parte psicossomática, porque nada vem sozinho, tudo é um equilíbrio que você vai ter das partes. Então, se é um paciente que está com uma alimentação muito ruim, uma alimentação inflamatória, exatamente, está com sobrepeso, está começando a aumentar demais lá a insulina, que é extremamente inflamatória. Então, quando você, como pediatra, consegue equilibrar, melhorar, recuperar tudo aquilo, a evolução da doença fica muito melhor. O paciente que chega para a Lívia já vai estar muito mais equilibrado, ela vai ter muito menos trabalho, as doses das medicações a gente consegue reduzir todas. Exatamente. Então, de uma forma, continua sendo um adolescente, continua sendo uma criança que precisa de todos os cuidados de saúde da mesma forma. Então, muitas vezes a gente realmente esquece. Esquece. Olha, eu tive que fazer minha meia-culpa. Gente, eu fiquei sem graça, coisa que é difícil para mim, tá? Eu fiquei sem graça. Não, meu filho tem 18 anos. Ué, mas pediatra vai até os 18. Eu falei, gente, que horror. Eu fiquei até sem graça. Mas, enfim, né? Várias coisas importantes que o senhor falou foi a questão da medicação. Nossos filhos, o meu filho toma medicações há muito tempo, né? Então, o organismo dele, assim, tem uma carga grande, né? Fruto dessas medicações. E, graças a Deus, quando ele começou a tomar... o pessoal fala muito da risperidona, porque engorda. E ele tomou, acho que na época do Axônio. Eu só sei o nome do remédio, não me peça o nome da substância ativa, tá? Porque é muito para minha cabeça. E ele deu uma assim, não é engordar, ele ficou inchado, é diferente, né? Você percebe. Então, é muito importante essa relação. Eu tô assim,
Tô impressionada, né? Porque a gente, como mãe, acha que sabe tudo, né? Que o filho já tem 18 anos. Não, volta tudo. A gente está aqui para dizer que a importância do pediatra junto com o neuro, justamente para poder fazer esse contraponto, porque o neuro, ele vê uma parte e o pediatra une. Não sei se eu estou falando besteira, né? Porque não adianta também o neuro passar um monte de medicamentos e como é que vai reagir o organismo desse indivíduo? Porque o transtorno não é só aqui, né? Transtorno também tem lá no intestino, que é o segundo cérebro, né, do ser humano. Então, eu acho isso muito importante, essa sua fala sobre isso. A questão da disbiose, isso tudo, tem uma nutricionista aqui, não sei se o senhor conhece, a Cissa. Nós já fizemos uma live com ela. E, assim, venha corroborar com tudo isso que o senhor está falando, né? Dessa importância da gente fazer esse contato. E a adolescência chega para todo mundo, independente do TEA ou não, todos nós passamos por isso, né? E esse equilíbrio é necessário, sim, porque imagina o não verbal que não consegue se expressar, estando, né? Na adolescência, tomando medicamentos, né? E eu hoje sou a favor realmente de uma medicina integrativa. Meu filho atualmente está fazendo uso do canabidiol, eu posso falar, porque um dos motivos é tentar diminuir o medicamento mais agressivo no corpo dele. Né? Porque eu não fico feliz pegando os comprimidos e entregando para ele, mas, né, a gente sofre com isso. Então, pessoal, mais uma vez reforçando essa necessidade. Né? O pessoal está perguntando aqui se você está atendendo, no final você fala. Uma pergunta, não sei se está no tema, o filho dela tem 35 anos, adquiriu disfagia, tem 2 anos. A neuro fala que o organismo dele é mais velho devido às medicações. É possível, doutor Rafael? Você saberia responder isso? Não é que seja mais velho. Com certeza tem um funcionamento lentificado que a gente tem que entender. E outra coisa, a gente tem que ver exatamente o histórico. Como é que é o histórico de alimentação? Como é que é o histórico do estímulo? Como é que é todo esse histórico dessa pessoa? Então, às vezes, a gente tem que fazer um reaprendizado, tá? Sim. Se por acaso, do ponto de vista metabólico, tiver muito alterado, várias alterações metabólicas, se do ponto de vista digestivo tiver uma série de deficiências de enzimas digestivas, e alguns pacientes, eu faço reposição de enzima digestiva e melhora muito. Então, às vezes, pequenos ajustes que você vai fazendo em relação a isso, você, só de uma dieta mais equilibrada, tá? Não tem jeito. Quando a gente vai falar em doenças inflamatórias, tá? Crônicas, que não deixa de ser bem esse caso, a gente sempre tem que analisar e pensar principalmente em leite derivado e farinha de trigo, glúten. São 2 alimentos que são extremamente inflamatórios. Então, isso tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista de alergias alimentares, a quantidade de pacientes que a gente, só da gente diminuir muito na alimentação, esses grupos alimentares, parece até milagre. A mãe não acredita, porque no início ela fica reticente, porque é uma alimentação habitual. Como que você vai tirar o leite da criança? Exatamente. Como é que você vou diminuir muito a farinha de trigo? Mas a resposta é tão absurda que, assim, chega uma outra criança no consultório em 1 mês. Não precisa nem de, às vezes, tanto tempo. Então, se você fizer uma melhora, um ajuste alimentar bem grande nessa criança, e às vezes fazer essas reposições de enzimas digestivas, isso já é o básico, que já vai melhorar muito. Claro que tem outras coisas, às vezes você tem outras alterações metabólicas ali que podem contribuir,
Mas esse básico, se você conseguir fazer, se você dar alimentos de mais fácil digestibilidade, com mais fibra, com mais teor antioxidantes e anti-inflamatórios, a resposta é rápida. Você consegue uma resposta muito efetiva. E outra coisa, doutor Rafael, eu não sei, eu particularmente não sei se é do TEA. E muitos têm dificuldade de evacuar. Tem casos, né, de ficar uma semana e ter que ir para o hospital. Né? Aqui em casa, graças a Deus, o Lucas não tem, mas assim, o basicão como é que é? É caldinho de ameixa, entendeu? Mas existe muitos casos, a gente está falando só do digestivo, né? Mas a gente tem que lembrar que a irritabilidade, porque às vezes a gente esquece mesmo, a irritabilidade, às vezes, deles é por uma questão de evacuação, mas porque muitos têm dificuldade, Estão né? enfesados. Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Então, enfesados enfesam a gente também. E nesses casos, assim, a gente tem dois componentes importantes. A gente tem tanto da parte exatamente metabólica, desbiose alimentar, que você dando uma comida de uma qualidade ruim, com uma digestibilidade mais difícil, por exemplo, aí eu incluo muito que carne vermelha. Vermelha, se fosse elencar os alimentos de pior digestibilidade, eu acho que carne vermelha seria a pior de todas, além de ser extremamente inflamatória também. Então, quando você tem uma alimentação com alimentos que são extremamente difíceis de serem digeridos, você já tem um funcionamento intestinal muito ruim, lentificado, que você bebe pouca água, você está comendo pouca fibra, você não tem um bolo fecal efetivo ali para você fazer todo o processo. Aí, quando você vai pensar que esse paciente, do ponto de vista comportamental, segura um pouquinho, às vezes sente um pouquinho da dor e Verdade. prende. Você Verdade. entra no ciclo vicioso. É um Verdade. paciente que, na hora que vai sentar no vaso, às vezes não faz a prensa abdominal como deveria fazer. Verdade. Então, não é uma coisa, duas coisas, olha quantas coisas em conjunto que leva esse ciclo vicioso e que a gente precisa, tanto do ponto de vista alimentar e metabólico, ajudar, que aí depende de você, depende da gente, e do ponto de vista comportamental, que aí é ter o reforço positivo, conversar, estimular, tranquilizar, estar ali junto, porque aí depende muito deles. E aí é uma coisa que às vezes isso a gente não consegue interferir de uma certa forma. Então, tem esses dois lados que perpetuam muito essa situação. Não é que eles são assim, mas se você for ver no meu mundo de criança, pelo menos 30% é assim, porque todo mundo só come porcaria. Então, Eu e não.
e chega na hora que é televisão, e aí senta de perna cruzada para ver não sei o que, não tem. Então, assim, você não tem hábitos. Então é complicado. Não, é verdade. E primeiro que é cultural, né? A gente acaba trazendo da onde a gente vem e a gente segue o fluxo, e aí a vida corrida foi levando a gente para, como é que se diz, fast food, e aí às vezes a gente só se dá conta quando começa a ficar irritadiço, quando começa a cair a ficha que tem que resolver. Né? Eu acho isso muito importante. Olha, eu estou amando a live, o pessoal aqui está amando, já estão pedindo outra também, que eu sei, daqui a pouco a Carol vai falar aí. E eu queria, a gente ainda tem aí 10 minutinhos. Então, primeiro eu queria que você falasse algo que não está aqui, mas eu sei que você vai falar com muita propriedade sobre ozonioterapia, que eu acho que é interessante, é uma oportunidade que eu acho que a gente precisa abrir os leques e oportunizar. Né? É igual a história do CBD que eu falo, assim, gente, não vai curar, mas ele pode te dar uma melhor qualidade de vida. Agora, eu estou dando oportunidade. Entendeu? Eu queria que você falasse da ozonoterapia. E principalmente se vocês fazem uso para o TEA. Fala um pouquinho para gente, que eu sei que faz. Então, a ozonioterapia, eu conheci a ozonioterapia deve ter mais ou menos uns 5 anos. E eu fui muito motivado tanto para a parte exatamente do TEA, tá? Que eu já tinha uma demanda grande no consultório, e como na época eu tinha uma demanda muito grande nessa parte de medicina integrativa, ortomolecular, eu fazia muito paciente de esporte, atleta, tá? Hoje eu diminuí bastante por questões muito de não concordar com a conduta como atleta, anabolizante, essas coisas. Eu dei uma desanimada muito porque eu não concordo com a forma que é prescrita. Então eu fui muito para esse lado. E a ozonioterapia, especificamente no TEA, quando a gente entende que é uma doença sistêmica, que é uma doença multifatorial, que é uma doença inflamatória, oxidativa, do outro lado, a ozonioterapia ela é exatamente um tratamento que ela vai dar uma hiperoxigenação, que ela é um potentíssimo anti-inflamatório, antioxidante. Então, essa terapia antioxidante que a gente tem com a ozonioterapia, a resposta é absurda. Tá? Então, porque tem uma variedade muito grande de tratamento. Então, quando a gente pensa muito no TEA, hoje o Brasil é referência mundial, o protocolo Knockout, tá? Da Sociedade de Ozonioterapia Médica, é uma referência mundial no tratamento do TEA com ozonioterapia. Então, o protocolo no mundo que é usado na Europa, que é usado na Rússia, que é usado nos Estados Unidos, tá? É um protocolo que é um protocolo que é usado e preconizado pelo Brasil. Então, o Brasil que estruturou essa pesquisa exatamente nisso daí, com uma resposta muito boa. A ozonioterapia a gente pode fazer de diversas formas, tá? No caso específico do TEA, como que a gente faz? Insuflação retal. O que é insuflação retal? Uma sondinha mínima, a gente pega uma seringa grande e injeta aquele gás no reto. Então é extremamente indolor, não tem incômodo nenhum, é bem tranquilo. Por quê? Porque é uma forma... Precisa sedar? Zero, nem sente, tá? Entendi. Porque isso é uma forma da gente fazer uma abordagem central, uma abordagem sistêmica, porque como o plexo hemorroidário ele é extremamente irrigado, boa parte daquele ozônio ele já vai para a corrente sanguínea e já vai se dissipando para os órgãos, para ter esse efeito antioxidante e anti-inflamatório. E parte do gás tem esse efeito no próprio intestino,
que é onde a gente tem boa parte dos problemas. Verdade. Então, ele vai tendo esse efeito quando a gente vai fazendo assim. Então, é um protocolo padrão que a gente faz no mundo, tá? Que é preconizado pelo Brasil, e a gente vai fazendo várias. No início, a gente faz uma frequência de aplicações maior, e depois, com o passar das semanas, a gente vai diminuindo o número de aplicações. E com uma resposta. Desculpa. Olha, se eu não me engano, o último protocolo, a última atualização, estava em, se eu não me engano, 5 ou 6 semanas. Que aí você vai diminuindo, tá? É o tempo total. Tempo, como é que se diz? A inserção é o quê? Meia hora, 10 minutos? 2 minutos, 3 minutos, é rápido. É bem tranquilo. Porque você já deixa as seringas com gás ozônio preparado, você coloca a sondinha, que é mínima, é uma sonda 6, é bem tranquilo. Então você só coloca o gás e fica ali, e aquilo ali vai fazendo esse efeito. Como hoje, igual eu falei que no caso, na época, quando eu tratava atleta, porque o ozônio, ele, como é uma terapia oxidativa, ele aumenta muito performance, ele aumenta muito oxigenação, ele aumenta muito recuperação, tá? Então, todo o processo de recuperação, cicatrização e antioxidante ajuda muito. Então, por isso que tem essa resposta muito grande aí para esse paciente. E a gente faz assim com uma resposta muito, muito boa. E aí, por ter o efeito tanto sistêmico quanto o efeito ali na parte intestinal, com uma resposta muito rápida. Entendi. Bacana. Gente, gostei. Leiam, protocolo nocaute. Tá bom. Vou dar uma olhada. Temos ainda aí, no máximo, 5 minutinhos. Gente, olha só, já passou 1 hora a gente conversando aqui. Passa muito rápido, né? É rápido. Muito rápido. Queria que então, que o senhor falasse rapidinho mais 2 coisinhas. Uma, só para a gente fechar um pouco esse assunto do TEA, e mais para frente, se quiser, a gente faz outra live, né, gente? Eu queria que o senhor falasse da importância de disciplinas voltadas para o TEA nas faculdades de medicina. Por que eu até reforço isso? O meu enteado é médico, ele se formou e eu lembro que praticamente foi ele que deu aula de autismo na turma, né? Porque não é um assunto, tudo bem, mas e as outras deficiências? Nada contra. O problema é que a diferença, assim, síndrome de Down é 1 para 700 nascimentos. Para o autismo já está 1 para 54. Né? Então, dentro do ônibus da City, que a gente diz, já tem um autista. E aumentando essa frequência. E aumentando. Então, eu queria que o senhor rapidinho falasse da importância de ter disciplina, de fazer esse reforço lá na base, lá na Faculdade de Medicina. Fala um pouquinho para a gente. Eu sou suspeito duplamente para falar disso. A primeira parte que eu sou suspeito é porque, na minha época, eu vim de uma faculdade pública. Na minha época, eu sou formado há 13 anos. Nunca tive uma aula de nada sobre autismo, tá? E eu ainda digo mais, não só disso, mas, por exemplo, se você for falar da parte de nutrição, que a gente falou tanto aqui da importância, a gente, como médico, eu nunca tive uma aula disso na minha faculdade, e é vergonhoso. Então, o primeiro ponto. Do outro lado, a gente entendendo essa importância, essa incidência e a quantidade de pessoas, e que não são só crianças, igual a gente estava falando, já tem adultos na faculdade, já tem adultos casando, e que muitas vezes são rotulados como isso, como aquilo, e na verdade são TEA, às vezes num grau muito mais ameno e que nunca foram diagnosticados. Por quê? Por falta de conhecimento médico. Então, se a gente conseguir entender de uma parte muito mais exatamente basal lá atrás na faculdade, ter esses primeiros conceitos, tá? A gente já consegue ter e já olhar
evolução de uma forma diferente, a gente já consegue ver atrasos do marco de desenvolvimento como uma Sim, forma potencial. Então, a gente, de uma olhar, forma né? geral, É, porque se você for pensar que dentro lá do SM5, é, o diagnóstico do espectro autista, ele é estritamente comportamental. Então, se ele é estritamente comportamental, não vai ter um exame, isso é aquilo que já está se aparecendo várias coisas, mas a gente ainda não tem. Mas se você não souber o que você vai observar no comportamento, você vai achar aquilo que são é, variações, se aquilo é uma coisa, você não vai saber avaliar se aquilo é normal ou não. Só que para isso você precisa ser apresentado aquilo. Então, infelizmente é vergonhoso. Hoje eu me distanciei bastante dessa parte acadêmica. Hoje eu não tenho muita relação, apesar de alguns convites. Hoje eu não tenho tempo e é vai difícil para sim. mim. Ó, 50 segundos, vamos lá. Então, assim, hoje eu não sei nem... A importância é essa, mas eu não sei nem hoje falar como que é essa situação hoje nas faculdades. Se tem, se não tem, se Não tem. melhorou. Então, Melhorou eu não muito. sei, mas que é essencial, com certeza, para a gente ter uma noção e até para quem atende adulto, um Tá clínico. bom. Pessoal, 30 segundos. Eu queria, vou agradecer e pedir para ele fechar, que ele fez um livrinho, tá? Ele fez um livrinho sobre o Ai, Covid para as crianças. Doutor Rafael, muito obrigada. Vamos marcar uma outra live. Te agradeço a sua vamos. disponibilidade. Na 10 próxima eu segundos, trago o fala do livrinho. livrinho. Então, foi um Isso. livrinho que eu mesmo desenhei para as crianças do Covid, mas eu não trouxe. Mas na minha página no Telegram tem lá o livrinho para download. Muito obrigada.